Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço o convite que me foi feito para falar sobre uma questão bastante controversa na Justiça do Trabalho e também em decorrência das alterações ocorridas no novo Código de Processo Civil. Eu me preocupei, vou marcar o horário aqui. Eu me preocupei em trazer informações para vocês bastante objetivas. Eu estava falando com um advogado agora há pouco, que é um dos sindicatos, que esse resumo aqui eu tenho usado para poder transmitir informações ampla, rápida e bastante segura a respeito das últimas, de todo o contexto da ação rescisória. Então, vocês têm, aí no quadro, resumidamente, as informações atualizadas a respeito de toda a normativa relativa à ação rescisória na Justiça do Trabalho. CPC, CLT, as súmulas do TST, as OJs, OJ nossa, lá da terceira SBDI, do TRT da 15ª região, que nós temos OJs também a respeito. Tem o regulamento interno do TST também, que trata das rescisórias, o regulamento do TRT-15 também, que trata das rescisórias, e tem uma instrução normativa que ainda não foi atualizada, a instrução normativa número 31 do TST, que regula o problema de depósito recursal, que regula o trâmite dos depósitos na ação rescisória. Mas essa é a única instrução, a única normativa que ainda não foi utilizada, a instrução normativa 31. Ela ainda tem algumas coisas que devem ser atualizadas em decorrência do novo CPC. Eu vou, como o tempo praticamente é mais ou menos curto, eu vou falando a respeito de questões mais peculiares. E, à medida que esgotar o meu tempo, infelizmente, eu vou ter que dar uma parada e vou tentar dar uma visão bastante ampla, principalmente das questões as questões mais controvertidas que nós temos hoje na ação rescisória. Para quem não me conhece, eu sou desembargador do Tribunal Regional da 15ª Região e, até esse final de ano, eu presido a terceira sessão de dissídios individuais, que é exatamente a sessão que cuida das ações rescisórias na Justiça do Trabalho. Todas as ações rescisórias que ingressam na 15ª Região, de todo o Estado de São Paulo, ela está, evidentemente, ela sofre uma distribuição para desembargadores, mas ela tem o que chamamos de presidente da sessão, que cuida de toda a organização dessa peculiaridade de ação na Justiça do Trabalho. Bom, muito bem. Deu certo? Deu. Ótimo. Então, eu fiz um comparativo aqui, praticamente, do Código de Processo Civil de 1973 e o CPC de 2015, para apontar exatamente quais são as principais mudanças que ocorreram nesse tipo de ação. O 485, ele mudou, efetivamente, o enfoque da questão, e quero salientar o seguinte, que a ação rescisória ela foi, de certa forma, ampliada o seu cabimento, houve uma ampliação do seu cabimento, né? Diversas questões, diversas situações, tanto fáticas como jurídicas, que não, pelo Código 73, não haveria possibilidade de se ingressar com a ação rescisória, hoje já temos essa possibilidade, né? Então, a primeira delas é a terminologia que o CPC de 73 denominava de sentença, e hoje ela denomina decisão de mérito, que, evidentemente, ela não abrange só a sentença, ela abrange outras questões que diz respeito à decisão de mérito. O item 3 do 966 criou a possibilidade da coação, incluiu também simulação, que não havia no Código de 1973,
O item 5, teve uma ampliação de forma significativa, porque antes dizia que o cabimento da ação rescisória era relativo à violação literal do dispositivo de lei. Hoje ela ampliou para norma jurídica, que norma jurídica não é só a lei, né? Então ela tem uma amplitude maior que a lei, né? Depois nós vamos ver alguns casos aqui logo a seguir, que a ação rescisória cabe também em decorrência dessas outras situações. O outro item for fundada, venha a ser demonstrado também, isso aí são alterações também que foram adequações que ocorreram aqui nessa nova normativa. Vamos ver, 485, 8, muito bem. Esse item 7 aqui, ele foi aumentado, inclusive, para incluir a denominada prova nova, né? Então, o código anterior se referia a documento novo. Então, houve uma ampliação para prova nova, não é só documento, prova nova, né? Então, abriu uma situação maior de cabimento com relação a outros tipos de provas, né? O item 8, esse item 8 também teve uma ampliação significativa, resultante de atos ou de documentos da causa. Ele ampliou para verificar do exame dos autos, né? Então, houve uma ampliação também bastante grande com relação a esse tópico. O 485 anterior e 96 atual incluiu o erro de fato, fala em decisão recidenda, que o fato, as hipóteses previstas no inciso caput será rescindível a decisão transitada em julgado, que, embora não seja de mérito, impeça. Então, essa aqui também, evidentemente, foi uma ampliação, que as hipóteses agora cabíveis de rescisória não necessariamente precisaria ser de mérito. Existem outras decisões, especialmente no 486, 487, lá do Código anterior, que estabelecia extinção de processo, tinha que recolher determinadas situações, custos e outras coisas que tais, tomada outras providências, senão não é possível você ingressar é possível você ingressar com a nova ação, mas se não fizer isso, você não pode ingressar. Então, o que acontece? Qual seria a solução se você acha que aquela decisão anterior estava em ofensa direta aos dispositivos de lei ou as normas legais, como diz? Atualmente, é possível você ingressar com a ação rescisória para rescindir aquela decisão, mesmo que não tenha sido de mérito. Esse parágrafo 3º, que foi uma questão também bastante interessante, que houve você não necessariamente, você precisa rescindir a sentença por inteiro. Parágrafo 3º do 966, diz, ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Então, o que acontece? Você pode rescindir somente uma parte da decisão hoje, atualmente. Não necessariamente você precisa rescindir a sentença por inteiro, como ocorria anteriormente. Anteriormente, em decorrência de uma determinada situação, você rescindia a sentença por inteiro, e teria que ser prolatada uma nova decisão. Hoje não, é possível você rescindir somente um tópico da sentença que esteja em desacordo com os ditames legais. De disposição de direito praticada pelas partes ou por outros participantes do processo homologado pelo juiz, bem como atos homologatórios praticados pelo curso da execução, estão sujeitos à anulação. Essa é uma questão também que está sendo bastante discutida lá, com relação aos acordos, né? Então, esses acordos, logo quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, à primeira vista, a maioria dos magistrados, não é mais possível rescisória do acordo, e sim, assim, ação anulatória. Tá? Mas, depois analisando melhor a questão, nós verificamos que o dispositivo que trata da ação
de mérito, né, o julgamento de mérito, seria o 487, que não está elencado aqui. E o 487 diz taxativamente que os acordos, as transações efetuadas na Justiça, especialmente na Justiça do Trabalho, elas têm força de coisa julgada. Entendeu? Então, essa questão, me parece que ela seria para outras situações, outros atos, que não o acordo homologado. Houve acordo homologado, ainda caberia ação rescisória, porque ela é uma exceção do próprio CPC. Ele estipula uma exceção dizendo que a transação homologada pelo juiz tem força de coisa julgada, né? Então, esse dispositivo fala ato de disposição de direito. Então, efetivamente, seriam outras situações que não essa hipótese do acordo homologado em juízo. O artigo 1, cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5, cabe desse artigo, contra a decisão baseada em denúncia. Essa também, eu disse anteriormente lá, eu comentei no começo, que a norma, ela deixou de falar especificamente sobre lei, ela está falando sobre norma jurídica, e aqui é que entra a questão. Veja bem, cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5, caput deste artigo, contra a decisão baseada em enunciado de súmula e acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório. O sexto, quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentalmente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada a impor outra solução. O que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa questão é que aqui ela criou a hipótese de ação rescisória para enunciado de súmula. Entendeu? Antes era só ofensa direta à lei. Hoje, com relação, se a decisão de primeira instância ou que sai do tribunal for contrária a uma súmula, caberá ação rescisória. Então, essa foi uma novidade assim, que está ampliando de forma significativa, especialmente a quantidade de súmulas, a quantidade de ação rescisórias, né, no nosso tribunal, né, e eu creio que nos outros tribunais também. Porque hoje nós temos súmula do tribunal, nós temos súmula do TST e nós temos súmula do Supremo Tribunal Federal. Qualquer uma delas é possível a ação rescisória, o ingresso dessa ação rescisória. Decisão residente é o efeito de simulação, colusão entre as partes. Em outros casos, em que se impõe a atuação, aquele que não for ouvido no processo, em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo nas hipóteses do artigo 102, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal. Em outros casos, em que se impõe a atuação daquele que não for ouvido no processo em que lhe era obrigado a intervenção, obrigatória a intervenção. Essa daqui é praticamente dirigida ao Ministério Público em especial, né? E tem alguns casos, na Justiça do Trabalho também tem muito pouca coisa de curador, quando é obrigatório curador, que ele tem que ser obrigado de menor, de pessoas com doente, né? Tem o chamado curador da falimentar também, são pessoas que são obrigatórios a oitiva, né? Se caso a sentença deveria ter ouvido e não ouviu, então cabe a ação rescisória também. As suas respectivas autarquias, fundações de direito público, Ministério da Defensoria Pública, aos que tenham obtido benefício da gratuidade. Isso aqui é com relação ao depósito que fica limitado a 1.000 salários mínimos. Depósito para ingresso na ação rescisória tem que efetuar um depósito, né? Então, esse depósito seria no máximo de 1.000 salários mínimos, né? E essas entidades aqui foram excluídas expressamente para não efetuar o depósito, que já é uma situação mais ou menos similar à situação anterior, mas houve uma ampliação, como seria a autarquia, Fundação de Direito Público, Defensoria Pública, outras coisas que tais. Além dos casos previstos no artigo 330, a petição será indeferida. Bom, esse aqui parece que
disposto, vamos ver aqui. Esse aqui é problema da incompetência, né, que se ingressar com uma ação rescisória, por exemplo, no tribunal e a competência for do TST, ou que sai de outro tribunal, hoje em dia não é mais possível você simplesmente extinguir como ocorreu anteriormente. Anteriormente havia extinção por simplesmente, e a parte queria ingressar com outra ação lá no tribunal competente, TST ou outro tribunal que seria o competente para analisar. Porque existe muita dúvida com relação ao momento do trânsito de julgado, né? Se o momento é aqui, se o momento é lá. Então, às vezes, a parte entra lá ou entra aqui, né? Então, o CPC criou essa hipótese de expansão e a possibilidade de você não extinguir e encaminhar para o tribunal competente. Na hipótese do parágrafo 5º, após a emenda da petição inicial... Bom, vamos lá. Rescisória devolvida os autos do relator, pedirá cópias do relator, a escolha do relator. Essa aqui é também uma questão bastante interessante, que não tem mais revisor na rescisória como antes, né? Nós, até o advento do Código de 73, tinha a figura do revisor, né? E hoje não tem mais a figura do revisor. Então foi excluído, o CPC excluiu a figura do revisor. A escolha do relator recairá sempre que possível no juiz que não haja participado. Bom, vamos ver aqui. Em seguida, os autos serão concluídos, também é relativo à mesma distribuição. Concluído. 975, 495. Isso aqui está tratando da data do ingresso, né? Das hipóteses de simulação. Prazo começa. Isso aqui tem uma questão que esse aqui é fundamental. No parágrafo 3º. Não, no segundo, já começamos pelo segundo. Parágrafo 2º. O prazo que antes era de 2 anos da ação rescisória, só é possível em situações normais. O parágrafo 2º veio criando a hipótese de prova nova. Se houver prova nova, o prazo máximo seria de 5 anos, contado do trânsito julgado da última decisão proferida no processo. Se fundada a ação no item 7 do 966, o termo inicial do prazo será a data da descoberta da prova. Então, você prova que descobriu aquela prova, e aí, naquele momento, começa o prazo. Veja bem, termo inicial do prazo será a data da descoberta da prova nova. Observado o prazo máximo de 5 anos. Então, aqui, tem uma situação aqui que é um pouco controvertida. Os 5 anos seria da data da prova nova, mesmo que fosse... Supondo que você tenha passado 5 anos, depois você descobriu uma prova nova, você teria mais 5 anos para ingressar com a ação rescisória? Mas eu só queria deixar registrado aqui que essa é uma novidade também que vai trazer bastante celeuma nas nossas rescisórias. O parágrafo 3º, então, é uma situação assim que veio trazer uma novidade que já está aumentando de forma significativa. Nas hipóteses de simulação, de colusão entre as partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado, para o Ministério Público que não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da simulação ou colisão. Então, essa questão está aumentando de forma significativa para nós lá, né? Uma infinidade de coisas. Reclamatória simulada, que visa fraudar falência ou a outra lá, né, outro tipo de situação, e para fraudar herdeiros. Nós tivemos até um caso recentemente agora, né, de uma ação rescisória que a pessoa ingressou com a ação rescisória, se dizendo empregado do pai, né, com um volume de forma significativamente alto, justamente para quê? Para poder levar aquela decisão para o inventário, para poder receber uma quantidade significativa do valor correspondente. E aí, a pessoa que tomava conhecimento naquele momento da questão,
já não podia fazer mais nada, porque já tinha ultrapassado o prazo de 2 anos. Hoje, não. Começa a partir do momento em que ele tomar conhecimento. E outra situação mais ainda que está surgindo, nós estamos residindo sentença agora, esses dias aí, se bem que de coisa de 5 anos, 10 anos aqui, os casos do INPS, pessoas que foi descoberto pelo Ministério Público Federal, a reclamatória simulada para aposentadoria e uma série de outras coisas, né? E o Ministério Público Federal comunicou ao Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho está entrando com as ações rescisórias, entendeu? E já se passaram mais de 10 anos. E aqui não conta prazo, pode ser 10 anos, 15 anos, não está escrito prazo. Então é uma situação, essa aqui foi uma mudança que vai trazer uma situação de aumento significativo de ações rescisórias, tanto, especialmente na Justiça do Trabalho, creio que na Justiça Civil também deve acontecer uma coisa. 219... CPC 219, na ação rescisória, né? Relação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios submete à disciplina do Código de Processo Civil. Essa aqui, uma situação que já estava mais ou menos, só houve alguma modificação, para dizer que não é da regra do processo do direito do trabalho, sim do processo civil. 219... Em caso de assistência judiciária ou sindical, substituição processual, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor da atualização. Nosso sindicato está excluído aqui, não paga honorários, não. Está aqui expressamente aqui. Em caso de assistência sindical ou de substituição processual, excetuando-se os processos em que a Fazenda Pública, os honorários são devidos para a assistência, no caso. Bom, 219, continuamos. Nas causas em que a Fazenda for pública, para os percentuais específicos de honorários advocatícios completado do Código de Processo Civil, que já está a 2,50, estamos no horário. Houve um aumento do prazo para que a parte tome alguma providência, que passou de 10 para 15 dias. O caso do exame. Agora tem umas questões aqui que eu acho que CPC 93, súmula, já estou na súmula, deixa eu só voltar um minutinho aqui. Bom, eu vou parar aqui no CPC, porque se eu for começar a analisar as súmulas aqui, eu vou ter uma série de peculiaridades. Então, eu vou dar uma paradinha aqui nesse CPC. Eu creio que nós já demos uma visão assim, um pouco ampla a respeito das principais modificações que nós tivemos aqui no CPC. Eu só gostaria, então, de citar aqui no final. No final, nós temos uma análise da quantidade de processos que nós temos, especialmente na TRT da 15ª região. Esse aqui. Essa aqui é uma estatística feita até 31 de agosto, a respeito das principais ações rescisórias que ingressaram durante o ano, né, de 1º de janeiro até 31. Então, nós verificamos que o item 5, ofensa à norma jurídica, né, está sendo o campeão de ações rescisórias. Qual é que é o item 5, ofensa à norma jurídica. Isso, efetivamente, se dá também em decorrência da ampliação aí de ofensa à lei e ofensa à norma jurídica. Eu acho que
As principais pinceladas aqui, uma visão, de certa forma, bastante ampla, que é a respeito das principais mudanças, né? Eu creio que já deu para vocês terem uma ideia, né? Depois a questão, análise de caso a caso aqui, evidentemente, cada questão dessa demanda uma profundidade de forma significativa a respeito, né? Então, eu vou passar aqui, dar oportunidade para os outros palestrantes, né? Agradeço aqui a oportunidade, né? Muito obrigado aí pela paciência.